Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É com satisfação que aqui nos encontramos mais uma vez, reunidos neste ambiente virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Mais alguns minutos que o Senhor da vida nos concedeu para que possamos continuar nesta busca incessante pelo conhecimento da verdade, nos libertando assim das trevas da ignorância. Por isso, mais uma vez agradecemos, e é preciso que agradeçamos a Deus, em especial e acima de tudo, pela graça da vida. Agradeçamos a Deus por aqui nos encontrarmos matriculados nesta escola bendita, que é o planeta Terra, porque aqui nós nos encontramos em processo educativo. Gratidão a Deus por tudo isto. Gratidão a Deus por ter nos enviado à Terra Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade. Gratidão a Jesus por todos os ensinamentos que Ele nos deixou de forma exemplificada. Aos espíritos amigos não podemos deixar de agradecer pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa caminhada. E neste momento agradeço de uma forma muito especial a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que sempre se fazem presentes aqui neste ambiente virtual, para que juntos, mais uma vez, possamos estudar o Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas mais uma vez. Abraço fraternal a todos e a todas. Então hoje aqui nos encontramos para realizarmos mais um estudo sistematizado da doutrina espírita. Mais uma questão de O Livro dos Espíritos. Hoje estudaremos a questão de número 262. Questão 262, que se encontra no capítulo 6º da Vida Espírita, parte 2ª de O Livro dos Espíritos, e estamos estudando acerca do assunto escolha das provas. Já estudamos várias questões acerca deste assunto e hoje estudaremos mais uma. E temos várias outras pela frente que Kardec organizou aqui acerca deste assunto escolha das provas. Será que em algum momento, em especial no plano espiritual, naquele período pré-reencarnação, naquele período em que nós ficamos no mundo espiritual, será que nós tivemos a oportunidade de escolhermos, mesmo que de forma genérica, as nossas provas? Os espíritos amigos nos falam que sim. E na questão 262, Kardec questionou da seguinte maneira: como pode o espírito que em sua origem é simples e ignorante e carecido de experiência escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável por sua escolha? Porque conforme nós sabemos, todos nós partimos do mesmo ponto, da condição de simples e ignorantes, seja a simplicidade, a ignorância quanto ao saber. E neste caso, neste período de ignorância, nós não tínhamos condições de fazermos escolhas. Como as crianças, como nós, no início da nossa trajetória aqui na Terra, na condição de crianças, bem pequenininhas, não sabemos fazer escolhas. Aí temos os nossos genitores que nos conduzem inicialmente no colo, depois nos conduzem pela mão e vão nos orientando até chegarmos numa determinada idade em que já temos condições de fazermos alguma escolha assistida e amparada pelos nossos genitores. Depois caminhamos um pouco mais na condição de idade, nos tornamos adultos no corpo físico
e nos tornamos, simbolicamente falando, senhores das nossas escolhas. Então, assim também é, e não tem como ser diferente, a caminhada do Espírito. Quando nós estávamos lá naquela condição de simples e ignorante, na nossa origem, no início da nossa trajetória, nós não tínhamos condições de fazermos escolhas. E aí, Deus, conforme veremos aqui, Deus supre esta inexperiência. Então, Kardec preocupou-se quanto a isto. Seremos responsáveis pelas nossas escolhas quando nós não tivermos condições de saber ainda fazer aquela distinção entre o certo e o errado? E aí os espíritos amigos responderam da seguinte maneira: Deus lhe supre a inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir, como fazeis com a criancinha. Deixa-o, porém, pouco a pouco, à medida que o seu livre-arbítrio se desenvolve, senhor de proceder à escolha, e só então é que, muitas vezes, lhe acontece extraviar-se, tomando o mau caminho, por desatender os conselhos dos bons espíritos. A isso é que se pode chamar a queda da criatura humana. Então, assim como havíamos dito que acontece conosco, genitores conscientes da sua responsabilidade sempre conduzem, sempre orientam aqueles que estão sob a sua responsabilidade para o caminho do bem. E a criatura, depois de adulta, senhora de si, senhora das suas escolhas, usando o seu livre-arbítrio, não ouvindo os conselhos dos seus genitores, por vezes e muitas vezes se transviam, escolhem caminhos equivocados. Então, assim também acontecem conosco a nível espiritual. Nós não ouvimos o conselho ou os conselhos dos bons espíritos, aqueles que Deus colocou em nosso caminho para nos auxiliar em nossa trajetória, e assim nós tropeçamos, nós caímos. Então, assim acontece conosco, na condição física, aqui no corpo físico, e na condição espiritual. Mas Kardec, querendo aprofundar um pouco mais acerca deste assunto, formulou um outro questionamento que aqui ficou registrado como 262, letra A, e ele questionou da seguinte maneira: quando o espírito goza do livre-arbítrio e a escolha que lhe cabe da existência corporal depende sempre, exclusivamente de sua vontade, ou essa existência lhe pode ser imposta como expiação pela vontade de Deus? Então Kardec caminhou um pouco mais. Primeiro ele questionou em relação àquela situação de quando nós não tínhamos condições de fazermos escolhas no início da nossa trajetória, na nossa origem, quando estávamos na condição de simples e ignorantes. Como nós sermos responsabilizados pelas nossas escolhas se não sabíamos ainda distinguir entre o certo e o errado? E os espíritos amigos responderam que Deus cuida disto. E aí Kardec, Deus cuida disto até nós chegarmos na condição de livre-arbítrio, nós sabermos fazer escolhas e sermos responsabilizados pelas nossas escolhas. E aí Kardec quis saber, tudo bem, mas e quando nós chegarmos, ou quando nós chegamos na condição de fazermos escolhas usando o nosso livre-arbítrio, quando gozarmos do nosso livre-arbítrio, como nós iremos fazer estas escolhas? Seremos sempre exclusivamente responsabilizados, ou neste caso nós sempre exclusivamente faremos as nossas escolhas
ou em determinados momentos estas escolhas podem nos ser, digamos assim, tolhidas e nos serem impostas algumas expiações pela vontade de Deus, ou seja, mesmo gozando do livre-arbítrio, será que existe alguma situação, algum momento em que o nosso livre-arbítrio não é respeitado, é tolhido e são impostas algumas expiações, algumas provas pela vontade de Deus? E os espíritos amigos responderam: Deus sabe esperar, não apressa a expiação. Todavia, pode impor certa existência a um espírito quando este, pela sua inferioridade ou má vontade, não se mostra apto a compreender o que lhe seria mais útil e quando vê que tal existência servirá para a purificação e o progresso do espírito. Então Deus é a inteligência suprema, Deus é a justiça suprema, Deus é o amor supremo e sem sombra de dúvida que Deus sabe sempre o que é melhor para cada uma das suas criaturas. Então, quando nós demonstrarmos que não somos ou que não estamos aptos para fazermos as nossas escolhas ou aquelas escolhas mais úteis para a nossa vida, a justiça faz esta escolha. Os espíritos amigos que nos auxiliam, que nos assistem, farão estas escolhas por nós. E aí os espíritos amigos encerram dizendo da seguinte maneira: ao mesmo tempo que lhe sirva de expiação. Então, em muitas situações, devido à nossa má vontade, não nos mostrarmos aptos a compreender o que nos seria mais útil quando Deus vê que tal existência servirá para a purificação e o progresso, bem como para a nossa expiação, Deus, ou a justiça divina, essa força suprema, através dos seus mensageiros de luz, fará a escolha por nós. Então, assim, fechamos este parêntese com esta citação da questão 262, para chegarmos nos comentários de Miramês, Filosofia Espírita, volume de número 6, capítulo de número 7, o espírito na sua origem. Então, Miramês comenta esta questão 262 com este título: o espírito na sua origem. E Miramês começa nos dizendo da seguinte maneira, que o espírito, na sua origem, é simples e ignorante. Contudo, ele tem a devida assistência na sua jornada inicial. Conforme os espíritos amigos responderam a Kardec, no início dos questionamentos, no primeiro questionamento, o 262, no início da nossa trajetória, nós temos sempre a assistência que nós precisamos ou que venhamos precisar. Conforme aqui lembra Miramês, contudo, o espírito, no início da sua trajetória, tem a devida assistência. Ele, o espírito, todos nós, é seguido, ou seja, nós somos seguidos por benfeitores espirituais que nos conduzem pelos fios do instinto com toda a segurança. Então, todos nós, no início da nossa trajetória, nós somos conduzidos com segurança pelos benfeitores espirituais. E hoje, na condição de livre-arbítrio que nós já alcançamos, já chegamos à idade da razão, sabemos fazer a distinção entre o certo e o errado, apesar de em muitas situações ainda fazermos tantas escolhas equivocadas, mas nós temos sempre a assistência, o amparo através das boas intuições
desses benfeitores espirituais, que via de regra nós os classificamos como anjos de guarda. E aí Miramês segue dizendo, ele, ou seja, o espírito nesse estado d'alma, ainda não sabe cuidar da sua própria evolução. Ou seja, no início da nossa trajetória, na condição de simples e ignorantes, não sabemos cuidar da nossa vida. O seu despertamento, ou seja, o despertamento nosso, o despertamento espiritual, vem pelas vias naturais, na gradação que o progresso pode dar, onde não participa seu esforço próprio, por não ter conhecimento da sua tarefa na Terra, a não ser pela intuição das leis que dormem no fundo da sua consciência, forças essas despertadas com o perpassar do tempo. Então assim Miramês nos fala que todos nós, desde o início da nossa trajetória, nós temos gravado no fundo da nossa consciência a lei de Deus, que vai se despertando pouco a pouco, à medida que formos tirando o véu, essas diversas camadas de véu da nossa visão espiritual. Conforme ele diz aqui, o seu despertar vem pelas vias naturais. Então, o nosso despertar, ele vem acontecendo ao longo dos milênios, ao longo dos bilhões e bilhões de anos, pelas vias naturais. Não existe o forçar, o pular etapas, mas sempre naturalmente isto vai acontecendo. E aí ele segue dizendo que ao raiar dos primeiros sinais de individualidade, ou seja, quando vai se raiando aquelas condições necessárias para o exercício do livre-arbítrio, da individualidade, o espírito passa a escolher o que mais lhe convém, sem raciocinar no que poderá acontecer. As facilidades levam-no ao orgulho, ao egoísmo e à violência cresce pelo poder da razão. Então nós começamos a nos transviar do caminho do bem, do bom caminho, quando nós passamos a fazer escolhas, porque as facilidades que nós enxergamos, e enxergamos via de regra de forma equivocada, essas facilidades nos levam ao orgulho, ao egoísmo, à violência, à arrogância, à prepotência, e assim sucessivamente. Assim, o instinto que antes lhe serviria de guia se atrofia na sua origem. Então, quando agíamos pelo instinto e obedecíamos estes instintos, não errávamos. Agora, a partir do momento em que nós começamos a usar a nossa razão, a razão vai se sobrepondo o instinto, e o instinto vai se atrofiando na sua origem, conforme diz Miramês, começamos a fazer escolhas erradas. É bom não acreditarmos que foi culpa da própria alma ao escolher os caminhos que se tornarão em karma, em faltas que atraem reações compatíveis com o que foi feito. São processos criados por Deus para educar todos os seus filhos. São processos criados por Deus para educar todas as criaturas. São processos que o Senhor da vida colocou em sua lei natural, que está gravada na nossa consciência. Eis porque todos nós passamos por esses meios e deles tiramos muito proveito no desenrolar do tempo, sob a elasticidade do espaço. Então, assim é a nossa caminhada, é assim que estamos realizando o nosso despertar, porque muitos, diz Miramês, muitos espiritualistas e espíritas custam a entender o que é livre-arbítrio.
basta pensar. Então aqui, Miramês nos dá, tipo assim, uma receita para que nós saibamos entender e que possamos entender o livre-arbítrio. Porque ele diz que muitos de nós, espiritualistas e espíritas, custamos a entender o que é livre-arbítrio. E aí ele diz que para entendermos o que é livre-arbítrio, basta que pensemos desta forma: Deus é onisciente, ou seja, Deus tem o conhecimento, tem o poder, abarca todas as ciências. E quando fez o Espírito, sabia desses caminhos que ele, na sua origem, deveria percorrer. Deus deixa a alma tomar esses roteiros por saber que são os melhores para o seu engrandecimento espiritual. Então, quando nós, no início da nossa trajetória, quando nós, simbolicamente, saímos das mãos do Criador, Deus já sabia de antemão, antecipadamente, todos os caminhos pelos quais nós iríamos e nós iremos passar, nós iremos percorrer até chegarmos à condição de espíritos livres, verdadeiramente falando, até quando nós chegarmos à condição de conhecermos a verdade e, conforme nos ensina Jesus, nos tornarmos livres. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então Deus sabe de tudo isto e deixa que façamos as nossas escolhas, ou que façamos as escolhas para que possamos ter o mérito disto. E aí ele acrescenta: como discutir? Miramês acrescenta na forma de um questionamento da seguinte maneira: como discutir com o Senhor da vida? Ele não pede opinião, ou seja, Deus não pede a nossa opinião, nem mesmo aos anjos para fazer as suas leis. E ainda existem muitos segredos nas origens da alma. E no amanhã, todos nós iremos saber. Como já estudamos em encontros anteriores, nós ainda desconhecemos a maior parte. Porque, sem sombra de dúvida, nós, na condição espiritual ou a nível espiritual, nós ainda somos quase que analfabetos. Conhecemos pouco deste alfabeto divino. Conforme aqui Miramês nos lembra, muitos segredos nas origens da alma ainda nós temos, ou ainda desconhecemos a maior parte, porque muitos segredos existem. Conforme ele diz, ainda existem muitos segredos nas origens da alma. E no amanhã, pouco a pouco, nós iremos conhecendo estes segredos. Pouco a pouco eles serão revelados para nós. E aí ele acrescenta que a criança se alimenta de leite materno e o adulto se alimenta de alimentos mais grosseiros. Assim são os espíritos, assim é a lei. Então assim ele diz que é a nossa caminhada, porque o conhecimento ele é gradativo, porque a natureza não dá saltos. O conhecimento é gradativo, ou seja, pouco a pouco este conhecimento vai chegando, e pouco a pouco nós iremos nos apossando deste conhecimento, porque todo o livre-arbítrio é inspirado nas leis universais. Daí se pode deduzir que somente Deus comanda tudo, desde a matéria primitiva na candura da sua origem até a sua corte celestial. Sem sombra de dúvida que Deus comanda tudo, assim como nós estudamos nas primeiras questões aqui do Livro dos Espíritos, começando pela questão número 1, quando Kardec questionou o que é Deus.
e que os espíritos amigos responderam que Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, aqui Miramês nos lembra e reafirma que Deus está no comando de tudo, desde a matéria primitiva até as cortes celestiais. A liberdade que cresce com o crescimento espiritual somente não sofre interferência quando tudo se encontra na harmonia que corresponde às nossas necessidades. Porque o espírito foi feito simples e ignorante, mas por dentro carrega consigo como tesouro divino a vontade de Deus. Seja gravada na nossa consciência, nós temos este comando superior que é a vontade de Deus. E sem sombra de dúvida que a vontade de Deus sempre prepondera e sempre preponderará sobre a nossa vontade. Então assim, Miramês nos lembra a vontade de Deus e acrescenta que podemos dizer que tudo que ocorre com o espírito são processos de despertamento espiritual, de modo a levá-lo a conhecer a verdade. O Senhor Supremo nunca se esquece de seus filhos em todas as circunstâncias e ainda nos ensina a nos ocuparmos de nós mesmos. Sem sombra de dúvida que assim que neste caso, conforme diz Miramês, que tudo que ocorre com os espíritos, tudo que ocorre conosco, são processos de despertamento espiritual. E Deus, o Senhor Supremo, nunca se esquece de nenhuma das suas criaturas. O bem que fazemos, lembra Miramês, que o bem que fazemos ou que fizermos a nós e aos outros, verte, ou seja, vem de leis naturais e se afina com a consciência de modo a nela permanecer para a eternidade. Então, o bem que nós fazemos, ou o bem que nós virmos a fazer a nós e aos outros, sempre está ligado ou provém de leis naturais e se afina com a nossa consciência. Por que se afina com a nossa consciência? Porque a lei de Deus está gravada desde a nossa origem na nossa consciência. E assim sendo, conforme diz Miramês na sequência, o mal nos incomoda. O mal nos incomoda, por isso deve sair de dentro de nós, cedendo lugar ao amor e à caridade. Porque aqui ele traz uma simbologia, porque o óleo não se mistura com a água. Ou seja, o bem não se mistura com o mal, da mesma forma que o óleo não se mistura com a água. E o mal que ainda está dentro de nós precisa sair de dentro de nós e dar lugar ao amor e à caridade. E por último, Miramês lembra que Jesus, o nosso guia e modelo, foi e continuará sendo sempre a misericórdia de Deus para toda a humanidade. Ele veio nos ensinar a acelerar o nosso crescimento. Jesus veio à Terra para impulsionar a nossa civilização, impulsionar o nosso crescimento moral, espiritual, intelectual. Veio nos tornar livres através dos seus ensinamentos, tornar-nos livres mais depressa das paixões inferiores e, com isso, sabermos tomar as melhores decisões, aquelas decisões mais acertadas em todos os caminhos que nos compete trilhar. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs, e não fiquemos apenas nas reflexões, mas que possamos colocar mãos à obra, trabalhando pela e para a nossa transformação. Até breve, em nome do Senhor Jesus,
E em breve, com a graça e a permissão de Deus, nosso Pai, nós aqui retornaremos mais uma vez para continuarmos as nossas reflexões, para continuarmos os nossos estudos singelos, com base no Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. Abraço fraternal a todos e a todas.